que a mente humana ela tem uma estrutura trina. Quando Deus disse que formaria o homem à sua imagem e semelhança, não era só em questões espirituais, mas em toda a estrutura. Assim como Deus é trino, o ser humano também é trino, em corpo, alma e espírito. E a mente humana também tem uma estrutura trina. Deus criou o corpo humano do pó da terra, soprou fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. Corpo, parte biológica, alma, parte emocional, psicológica, e o espírito, a parte espiritual, nossa ligação espiritual com Deus. A nossa alma é a sede das nossas emoções, que é governada pela nossa mente. A nossa mente também tem uma estrutura trina, consciente, subconsciente e inconsciente. O consciente trata do nosso raciocínio lógico e de todas as e de tudo que acontece no momento presente. Tudo que acontece no aqui e no agora é o nosso consciente. Saiu do agora, saiu do momento presente, então já é subconsciente. No subconsciente estão as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que é verdade absoluta para nós, aquilo que a gente aprendeu de certo, de errado, e as memórias que com algum esforço a gente consegue resgatar estão no nosso subconsciente. E no inconsciente, a maior parte, está absolutamente tudo. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu desde o dia em que você nasceu até hoje. Está tudo registrado aí no seu inconsciente. A programação neurolinguística vai nos ensinar que os nossos padrões de comportamento, nossos padrões de crença e de valores, eles são construídos ao longo da vida através de uma programação de neurolinguagem. O que é essa programação de neurolinguagem? Tudo aquilo que o nosso sistema neurológico capta, tudo aquilo que o nosso sistema neurológico percebe, através da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar, tudo aquilo que a nossa mente recebe através do nosso sistema neurológico, cria um padrão de pensamento. Esse padrão de pensamento cria um padrão de linguagem e um padrão de comportamento. Ou seja, nós fomos programados para ser quem somos. Você é hoje o resultado de uma programação mental. Você foi programado para ser quem você é. Programado através de quê? Daquilo que você viu, ouviu e sentiu. As pessoas, através de pessoas, através de ambientes, filmes, séries, desenhos animados, que você aprendeu de certo e errado do pai, da mãe, do pastor, do padre, quem passou pela Igreja Católica primeiro, quem está nela até hoje, que está aqui na sala também, e assim por diante. Tudo aquilo que você aprendeu de moral, de santo, de pecaminoso, tudo isso foi formando o seu padrão de comportamento, suas crenças e os seus valores. E você se comporta com base nisso. E é importante você entender que absolutamente tudo que você vivenciou ao longo da sua vida está registrado no nível inconsciente. E o inconsciente, ele é responsável por 95% das nossas ações. Apenas 5% daquilo que nós fazemos é em nível consciente. Os outros 95% é em nível inconsciente. Ou seja, quem governa a sua vida não é você, é o seu inconsciente. Não, Daniel, quem governa a minha vida é Deus. Nós vamos descobrir até o final dessa aula quem está governando a sua vida de verdade. A sua vida está alinhadinha? Não tem nada de errado na sua vida? Você está tendo o melhor resultado financeiro possível. Você tem o melhor resultado emocional possível. Você tem o melhor resultado em relacionamentos possíveis. Sua vida está perfeita. Você não tem nada de que se queixar. Não tem nenhum problema acontecendo nela. Quem está com a vida assim? Ou você sofre por antecipação, ou você está insatisfeito com a vida financeira, ou com a vida sentimental, ou com seus relacionamentos, ou com a sua carreira. Tem alguma coisa desajustada? Você dorme e acorda cansado, mesmo sem ter feito atividade física? Você sente aquele nervinho aqui do lado ou aqui embaixo repuxando pelo menos uma vez a cada 15 dias? Seu nível de estresse, de ansiedade está bem alto, viu? Se você se identificou com algum desses sintomas. Será que se Deus fosse o grande gerente da sua vida, ela não estaria melhor gerenciada?
seus resultados não estariam melhor? Afinal de contas, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e abundância. Deus falou através da boca do profeta Jeremias, capítulo 32, né? Bem sei eu os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Em outra versão, eu sei bem os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e de prosperidade. Ou seja, esse é o projeto de Deus para a sua vida, que você tenha paz, prosperidade e abundância. Ansiedade tem a ver com tudo isso? Depressão tem a ver com tudo isso? Qualquer desequilíbrio na nossa vida tem a ver com prosperidade, com abundância? Não, não tem, né? E se nós não estamos vivendo essa vida, então a gente não está dentro daquele plano perfeito que Deus idealizou para nós. E pensando assim, muita gente acredita que quando está sofrendo de ansiedade, estou fora do plano de Deus, esse não é o plano de Deus para a minha vida. A Bíblia diz para não estar ansioso por coisa nenhuma, para não deixar nada nos deixar ansioso, não estar preocupado com o dia de amanhã. Então é errado. Será que é errado mesmo? A gente vai entender tudo isso até o final dessa aula. Fica tranquilo, se já deu uma bagunçada na sua cabeça, fica tranquilo que vai bagunçar muito mais até o final dessa aula. Então, se Deus é o grande governante da sua vida, será que a sua vida não estaria caminhando melhor? Deus tem planos, mas é importante a gente avaliar e analisar os textos, respeitando a hermenêutica, a arte de interpretação de textos. Bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Para quê? Para dar a vocês o fim que vocês esperam. Em outra versão, o fim que vocês escolherem. É como, quem é pai aqui ou mãe? Acena aí com emoji ou com a mão, se tiver com a câmera aberta. Você tem planos para os seus filhos, não tem? Você olha para o seu filho e imagina um monte de coisa boa para a vida dele. Sim ou não? Se sim, dá joinha aí. Ou com a mãozinha do emoji, ou com quem está podendo abrir a câmera. Quem está com a câmera fechada, se puder, abre a câmera, por gentileza. Enfim, você tem projetos, mas isso garante que o seu filho vai viver com base nesses planos que você idealizou para ele? Não, né? O que vai garantir o futuro dele? As escolhas dele. Então, as nossas escolhas é que determinam o nosso futuro. Deus quer, a vontade de Deus é que você viva bem, com plenitude, prosperidade e abundância. Só que se você vai viver essa vontade de Deus, se você vai viver essa vida, vai depender única e exclusivamente das suas decisões, das suas escolhas. A gente já falou na semana passada, mas só para refrescar a memória, a Bíblia, ela nunca responsabiliza o mundo espiritual por nenhum mal que acontece na humanidade. Você nunca vai encontrar na Bíblia Deus responsabilizando o diabo por nenhum mal que assola a humanidade. Você nunca vai ver na Bíblia espírito de depressão, espírito de ansiedade, espírito de pânico. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. A Bíblia nunca responsabiliza o mal, ou o diabo, ou o mundo espiritual por nenhuma catástrofe da humanidade. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? O pecado, a palavra pecado no original é amartia, que significa erro. Ou seja, a Bíblia está dizendo assim: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios erros? Em outras palavras, para a gente falar um português mais objetivo aqui, a Bíblia está dizendo assim: você está reclamando do quê? A não ser das suas escolhas, dos resultados das suas decisões. Você sabia que a maior parte dos problemas da humanidade não são de ordem espiritual? Sabia que a grande maioria dos seus problemas e de toda a humanidade não tem origem espiritual? A maioria dos problemas no mundo são de origem emocional. Todo mal espiritual tem uma receita bíblica que acaba com ele. Eu acho que todo mundo deve conhecer. Existe uma receita, né? Jesus não deu uma receita para repreender todo o mal, demônios, e pisar em serpentes e escorpiões. Quem lembra que receita, que dica foi essa que Jesus falou? Pode abrir o microfone aí e falar.
Participa, fala comigo. Ó, vocês que estão com a câmera fechada, vocês nem estão assim. Jejum em oração? Jejum e oração? Sim. O que mais? Jesus disse assim, ó: em meu nome vocês expulsarão os demônios, vocês vão desfazer todo o mal. Se todos os problemas fossem espirituais, seria maravilhoso. Quem dera que fosse tudo 100% espiritual. Por quê? Era só jejuar e orar, como disse a Daniela, ou repreender no nome de Jesus. Espírito do consumismo, sai de mim, né? Ansiedade está repreendida. Espírito que faz eu estourar o limite do cartão de crédito, sai do meu corpo, né? Seria maravilhoso. Falta de inteligência financeira, espírito da falta de equilíbrio emocional, vai caindo por terra, né? Seria maravilhoso. Não seria fácil? Seria muito fácil. Ou seja, problemas espirituais é muito simples de resolver. Nós acabamos com todo o mal espiritual pelo poder do nome de Jesus. No nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, qualquer mal é desfeito. Agora, tudo aquilo que envolve comportamento, aí que está o problema. Porque tudo aquilo que envolve comportamento é problema seu. Tudo aquilo que envolve comportamento é problema do ser humano. A Bíblia responsabiliza o ser humano por tudo que envolve o comportamento. Quer ver isso de uma forma bem prática? Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto ele é maravilhoso, eu amo esse texto, porque ele diz o que não é para fazer, ele diz como é para, ele diz o que é para fazer e como é para fazer, o que não fazer, o que fazer e como fazer. O que não é para fazer, eu já comentei isso semana passada, mas só para posicionar os amigos que estão chegando hoje. O que não é para fazer? Não vos conformeis com este mundo. Paulo estava falando do mundo dele, ele é seletivo, este mundo. Agora vamos falar do nosso? Como é que está o nosso mundo hoje? As principais doenças da humanidade: ansiedade, depressão e estresse. 97% da população, segundo uma pesquisa divulgada por uma universidade americana, diz estar insatisfeita com seus resultados pessoais. No Brasil, segundo o IBGE, a cada 10 casamentos, 7 acabam em divórcio. Os relacionamentos mais duradouros dos últimos tempos não duram mais do que 12 anos. Quanto tempo faz você não recebe o convite para uma boda de prata, hein? Para uma boda de ouro? E os que restam também não estão. Os outros 30% que sobra também não estão plenamente felizes. A grande maioria desses 30% só está casado por causa de dinheiro, por causa dos filhos, por causa da igreja, por causa da sociedade, ruim com ele, pior sem ele. A grande maioria também não está plenamente. E a Bíblia está dizendo para você não se conformar com isso. Não vos conformeis com este mundo. Não aceite essa realidade. Faça o que então? Transformai-vos. Que lindo, eu acho lindo isso. Transformai-vos. Não é eu vou transformar vocês. É transformem-se vocês. Deus não vai mudar o seu comportamento. A Bíblia está dizendo, mude você o seu comportamento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Como que eu me transformo? Ó, já disse o que não é para fazer, já disse o que é para fazer, e agora vai ensinar como fazer. Como que eu me transformo? Pela renovação da vossa mente, ou pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o segredo está em transformar a sua mente, porque o que está na sua mente determina o seu comportamento. Lembra que nós somos resultado de uma programação mental? Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu ao longo da sua vida foi formando o seu padrão de comportamento. Os ambientes, as pessoas, tudo que você aprendeu de certo, de errado, de moral, de imoral, isso foi formando as suas crenças e os seus valores, e você se comporta com base nesses princípios. E o seu comportamento é que determina o seu resultado. E para que eu tenho que fazer tudo isso? A Bíblia também explica, nesse único versículo também explica. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja,
Se você não se conformar com o seu estado atual insatisfatório, mas transformar ele, você transformá-lo, através de um processo de renovação da sua mente, das suas crenças, dos seus valores, dos seus padrões de comportamento, você então vai viver a vontade perfeita de Deus para a sua vida. E qual vontade é essa? Que você tenha vida e vida em abundância. Então, todo transtorno emocional, todo desequilíbrio emocional, ele tem origem em padrões mentais. Ele tem origem em padrões de comportamento. Ansiedade, por exemplo, você sabia que ansiedade não é um problema? Ansiedade não é uma doença, tá? As pessoas falam da ansiedade como se a ansiedade fosse uma doença. Ansiedade é uma emoção normal, é uma emoção comum do ser humano, assim como o medo, assim como a expectativa. Ansiedade é uma emoção comum. Quem aqui que já é pastor, pregador, professor de escola dominical, não ficou ansioso quando teve a primeira oportunidade para falar na igreja? Não ficou ansioso às vésperas do seu casamento? Tinha um boleto para pagar que só pagava na boca do caixa. 3h55, o banco fecha às 4 horas. Se não pagar hoje, vai pagar o dobro amanhã. Você não ia ficar ansioso? Você não já fica ansioso por coisas assim? É normal, ansiedade é um sentimento comum. O que é o problema é o desequilíbrio, que nós chamamos de transtornos de ansiedade. Quando você sente isso o tempo todo, quando você fica na expectativa o tempo todo de que algo vai dar errado, de que algo ruim vai acontecer, quando você sente esses sintomas constantemente e em níveis muito mais elevados o tempo todo, e sem causa, sem motivo aparente, aí nós temos um transtorno de ansiedade. E existe um tipo de ansiedade que é pecado. Aí nós vamos entender agora, porque tem algumas pessoas que ficam naquela dúvida. Será que a ansiedade é falta de fé? Será que quem sofre de transtorno de ansiedade precisa orar mais? Precisa buscar mais a Deus? Nós vamos entender agora. Para a gente entender qual ansiedade que é pecado e qual ansiedade que não é pecado, é importante entender esses princípios. Primeiro, que ansiedade, o sentimento ansiedade, é comum, é normal. Deus fez você com ele, tá? Assim como o medo, todo esse sentimento, toda essa emoção é sua de natureza, já veio de fábrica. Então, ansiedade não é uma doença, é um sentimento normal. O problema é o transtorno de ansiedade. Só que aí a gente tem a ansiedade patológica, que é o transtorno da ansiedade. Tá entendendo? Faz sentido para vocês? Quem tiver com alguma dúvida, pode perguntar agora. Vou abrir aqui para uma rodada de perguntas e respostas. Se tiver ok, dá joinha aí para eu poder continuar. E aí nós temos uma outra ansiedade, que a gente vai chamar de ansiedade... Será que dá para chamar de ansiedade bíblica? É bíblica, mas é humana também. Para a gente entender isso, vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Semana passada eu só citei versículos, eu não mostrei os versículos, né? E tem gente que se não vê escrito, mas não vai mudar muita coisa, tá, gente? Que está escrito aqui na tela. Mas vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. A gente analisou esse texto aqui na semana passada. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Esse versículo está falando da ansiedade patológica, está dando uma receita de como tratá-la. Agora, olha esse outro versículo aqui. Jesus falando, Mateus capítulo 6, versículo 25, 33 e 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto,
Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui está falando de uma ansiedade comum, do sentimento comum de ansiedade, que faz parte da gente. Só que está falando desse sentimento linkado com a nossa fé e confiança em Deus. Aqui não está falando de uma ansiedade patológica. Está falando daquela ansiedade, será que Deus vai cuidar de mim? Será que a provisão de Deus vai chegar? Será que Deus vai me abençoar mesmo? Será que o Espírito Santo está dentro de mim mesmo? Lembra a semana passada quando eu expliquei do poder infinito que habita dentro de nós? Do nosso espírito, que veio de dentro do Espírito de Deus? Não teve gente que ficou assim, caramba, será que tem tudo isso dentro de mim mesmo? Sabe, essa falta de confiança é desse tipo de ansiedade que a Bíblia está falando aqui, tá? Lembrando, primeiro, que quando nós falamos de Bíblia, nós precisamos entender que a Bíblia é o livro divino humano, é a respiração divina, é a revelação divina, mas transmitida através de homens. E a Bíblia foi escrita no Oriente Médio, de mais de 3.000 anos atrás. Naquele período não se falava de ansiedade como se fala de ansiedade hoje. A noção do que era ansiedade naquele tempo era uma. A noção que nós temos de ansiedade é outra. Essa ansiedade que Jesus está falando aqui, em Mateus capítulo 26, 25 ou 26, ela está mais relacionada com confiança. Desculpa, Mateus capítulo 6, né? A partir do versículo 25. Essa ansiedade, ela está mais relacionada à falta de confiança. As pessoas que confiam em Deus, que confiam na provisão de Deus, não têm, geralmente, esse tipo de inquietude. Será que as coisas vão dar certo para mim amanhã? Será que eu vou acordar vivo? Esse nível de falta de segurança de que Deus cuida de você ou não. É disso que está falando aqui, de confiança na provisão divina. Agora, a pessoa que sofre com transtorno de ansiedade, ela pode confiar em Deus, ela pode acreditar em Deus, ela pode ser cheia do Espírito Santo de Deus, ela pode orar e jejuar todos os dias. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, ela ainda fica na ansiedade de que algo muito ruim ou catastrófico irá acontecer a qualquer momento. O transtorno de ansiedade, nós podemos chamar de antecipação do medo. É o medo de sentir medo. Isso tem a ver com desequilíbrio psíquico, com desequilíbrio emocional, que só a oração não resolve. Só a oração, sem ajuda, sem apoio externo, sem apoio profissional, não vai resolver. Por quê? Porque não é um problema de ordem espiritual, é um problema de ordem psíquica, de ordem emocional. Existem pessoas que têm dificuldade de separar o espiritual do emocional, porque acreditam que tudo é de fundo espiritual. Só que, presta atenção no que a gente trabalhou na semana passada. Lembra que Deus soprou o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente? Deus soprou o espírito, o fôlego é o espírito, e o homem foi feito alma vivente. Então nós temos duas coisas distintas, o espírito e a alma. Porém, os dois são interligados. A alma só surgiu por causa da entrada do espírito. O espírito entrou e o homem foi feito alma. Mas apesar de ser tão interligados, eles têm uma separação. Tanto é que a própria Bíblia fala sobre isso. O escritor aos Hebreus disse assim, que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, que vai até a divisão das juntas e das medulas, da alma e do espírito. Se existe uma divisão que só a palavra de Deus é capaz de penetrar, então existe duas coisas distintas. Se existe uma divisão, estamos falando de duas coisas distintas. Alma e espírito, porém são interligadas. Todo problema emocional vai afetar a sua vida espiritual. E todo problema emocional vai afetar a sua vida emocional. Entende? É uma via de mão dupla. O emocional afeta o espiritual afeta o emocional. Então, o nosso objetivo aqui é encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. Aí a gente vai para a Bíblia e nós vamos ver que há mais de 2.000 anos atrás, a Bíblia já ensinava
como tratar a ansiedade baseada nos métodos terapêuticos mais modernos e atuais que existem. Vamos lá, vamos abrir aqui de novo a tela para vocês. Vamos voltar aqui no texto da ansiedade patológica. Paulo falando da ansiedade patológica. Olha aqui, Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqui ele está falando da ansiedade patológica. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Ou seja, ao invés de você ficar ansioso, ao invés de você guardar esse sentimento dentro de você, fale sobre ele. Coloca para fora. Como? Através da oração e da súplica. Ou seja, Paulo faz questão de inserir a súplica. Para quê? Para que as pessoas não fiquem apenas orando em espírito, por exemplo, mas falem. Suplicar envolve clamar, externar, colocar para fora. E o método terapêutico é baseado em quê? Em falar. O que é a psicanálise, por exemplo? A psicanálise é a cura pela fala. O paciente fala das suas dores, com quem é capaz de ouvir clinicamente, sistematicamente, sem julgar, acolhendo e direcionando. Ele fala, e só de falar ele já melhora. A fala é o principal método no processo curativo de qualquer transtorno emocional. Então, Paulo está falando, ao invés de você guardar essa dor dentro de você, coloca para fora. Fala sobre ela. E faz isso com ações de graça. Ou seja, tira o foco do negativo e foca no positivo. Ao invés de você focar naquilo que você ainda não tem, foca naquilo que você já tem. Isso é o espírito de ações de graça. Quando eu tenho gratidão, quando eu consigo focar no lado positivo, quando ao invés de olhar para aquilo que eu ainda não possuo, o meu foco está naquilo que eu já tenho, em ser agradecido àquilo que eu já tenho. Alguma dúvida ou comentário? Vou abrir aqui para mais uma rodada de perguntas e respostas. Lembrando que o momento de perguntar é esse, na hora que a gente abre, tá? Você faz um aceno aí, quem está com a câmera com a mão. Quem está com a câmera fechada vai lá no emoji e aperta a mãozinha e você pode falar. Arthur, pode falar. Então, eu tenho que... Depois eu passo para você também, Daniela. Só um minutinho. Tá me ouvindo? Pastor Daniel? Tá baixinho, mas eu estou ouvindo. Então, eu tenho que focar naquilo que eu tenho, então, naquilo que eu sou de melhor. Então, eu tenho que pensar naquilo que eu tenho para dar. E não daquilo que me falta deficiência, é isso? Exatamente. É essa orientação bíblica. Foca naquilo que é positivo. Porque nós temos uma tendência natural, Arthur e irmãos, a focar no negativo. Quando a gente reclama, a gente está reclamando pelo quê? Pelo aquilo que nós não temos ainda. Vamos pegar esse momento atual, por exemplo, de pandemia. Qual que é o foco das pessoas? A vida não será mais a mesma. Não poderemos mais fazer o que fazíamos antes. Estou ganhando pela metade. Perdi o meu emprego. O foco está nessas coisas. O foco no positivo é, não dá para eu fazer o que eu fazia, mas com os meus conhecimentos e com as minhas habilidades, o que dá para eu fazer? Entende? A gente foca naquilo que não dá para fazer. Isso é natural, tá? Isso é natural, é instintivo. A Bíblia diz que o nosso coração é inclinado para a maldade, é inclinado para o mal, é inclinado para o erro, ou seja, automaticamente você vai errar. É por isso que a Bíblia fala tanto, insiste tanto em renovar a mente, porque a nossa programação mental e instintiva é para cometer erros. Quem aqui já fez um curso de como errar? Curso avançado, 10 passos para aprender a tomar decisões erradas. Curso avançado, intensivão, de como ficar pobre. A gente não precisa fazer curso dessas coisas, né? Isso já é natural. A gente estuda para aprender a fazer certo. É isso que a Bíblia fala quando diz de mudar a mente, de reprogramar a nossa mente. O que Romanos 12:2 está falando é de PNL. PNL é uma ciência nova e a Bíblia já falava disso há tantos milhares de anos atrás. É por isso que eu falo para as pessoas, eu estudo neurociência, comportamento humano, descobri de novo nesses 10 anos absolutamente nada que eu já não soubesse através da Bíblia. O que eu aprendi foi a maneira científica
daquilo, a forma científica daquilo que já estava na Bíblia. Então é importante entender isso para ficar mais fácil de você separar o espiritual do emocional e não achar que está em pecado quando está sofrendo de um transtorno de ansiedade. Não achar que é falta de confiança em Deus quando você está num dia que você acorda mal, sem querer levantar da cama, derrubado, chateado, magoado. É normal sentir essas coisas. O que não é normal é permanecer assim. Então, é importante que fique claro isso. Aquela ansiedade que Jesus falou em Mateus capítulo 6 é a da falta de confiança em Deus, que não está linkada tanto com ansiedade. Está linkada mais à falta de confiança em Deus, em não confiar na provisão de Deus. Agora, o transtorno de ansiedade não tem a ver com confiança em Deus. O transtorno de ansiedade, por mais de Deus que você tenha, por mais que Deus apareça na sua frente aqui, você vai ficar ansioso. Quer ver um exemplo? Tem um exemplo maravilhoso disso na Bíblia. Gideão está lá malhando trigo no lagar. Daqui a pouco eu passo para a sua pergunta, tá, Daniela? Não esqueci de você, não. Antes de eu continuar aqui, respondi da pergunta, Arthur? Era isso mesmo? Valeu. Gideão está malhando trigo no lagar, por quê? Porque os midianitas vêm e roubam a colheita do povo de Israel. Ficou assim durante 7 anos. Enquanto o povo de Israel reclamava, foco no negativo, Gideão fazia o que dava para fazer. Ao invés de reclamar, ele agia. Então ele está lá malhando o trigo no lagar. Mas você acha que Gideão estava feliz malhando o trigo no lagar? Ele estava cheio de ódio, ele estava com uma raiva dentro dele. Aí você fala, nossa, pastor, Gideão com ódio, você não sente ódio de vez em quando? Raiva? E, aliás, quem participou do Day Coaching aqui já aprendeu que raiva é um sentimento maravilhoso. Não é ruim, não. Raiva é bom. O problema é o que você faz com ela. Até a Bíblia fala isso. Não é o Daniel Fernandes que está falando, não. É a Bíblia. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você pode ficar irado, mas a questão é, não cometa erros por causa da sua ira. O que você vai fazer com ela? A raiva faz a gente bater meta. Quantas coisas você já não conseguiu só de raiva? Quantas coisas você não foi lá e fez só porque estava com raiva? Só de raiva foi lá e fez. Quem já fez uma coisa só de raiva? Não conseguia de jeito nenhum, mas num dia estava tão virado no giraia que foi lá e conseguiu. Acena aí, fala comigo. Se eu ficar falando sozinho, eu vou fechar a sala, hein? Estou esperando vocês responderem. Ninguém? Todo mundo desenha aqui? Tomando chá do Himalaia? Eu não sabia que estava com uma turma de monges aqui hoje, não. Enfim. Irai-vos, mas não pequeis. Gideão estava com raiva, irmão. Ele estava com raiva, ele não queria estar ali. Só que ele estava reclamando? Não. Ao invés dele usar a raiva dele para murmurar, para reclamar, para blasfemar, ele estava usando a raiva dele, transformando ela em energia para fazer o melhor que ele podia com o recurso que ele tinha, apesar das circunstâncias. Percebe? Quando eu direciono os meus sentimentos, ele direcionou aquela raiva e transformou em energia. Ele está lá malhando o trigo no lagar, aí Deus aparece para ele. Quem apareceu para ele foi Deus. Todo mundo ouviu que foi Deus? Digita aí no chat. Quem apareceu para ele, digita no chat. Deus. O delay está grande hoje aqui, hein? Deus apareceu. Não foi um pastor, um profeta, foi o próprio Deus. Deus apareceu a ele e disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí, meu irmão, era a deixa que o Gideão estava querendo para desabafar. Ele disse, como é que é? O Senhor é comigo? Se o Senhor é comigo, então cadê os milagres que os nossos pais nos contaram? Se o Senhor é comigo, por que eu estou aqui malhando trigo no lagar? Olha a revolta, Gideão estava revoltado. Ele jogou para cima de Deus. Se o Senhor é comigo, por que eu estou aqui? Olha o que Deus responde para ele. Deus, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Sabe o que Deus estava dizendo? Vamos traduzir aqui no português mais claro. É isso aí. É isso que eu quero. É isso que eu estou buscando.
Continua com essa energia, que é com essa energia que você vai livrar o seu povo das mãos dos midianitas. É com essa mesma raiva, com essa mesma energia direcionada para coisas positivas que você vai conseguir resgatar o povo. Aí ele já desmorona. Aí ele começa a dar desculpa. Né? Deus não deu uma bronca nele. Deus não pegou ele no colo e falou, tadinho, por que está sofrendo tanto? E nem deu uma bronca nele, disse, isso é modo de falar comigo? Não. Deus jogou para ele e disse, é isso mesmo. Aí sabe o que a gente faz? Instintivamente, a gente quer projetar as coisas em circunstâncias, em pessoas. E ele começa a dizer, não, mas quem sou eu para fazer isso? Cadê o valentão que estava aqui até agora, né? Cadê se o Senhor é conosco? Gideão estava revoltado. E essa raiva foi direcionada para algo positivo. Foi transformada em energia para malhar trigo no lagar e depois libertar o povo de Israel. Então não importa o que você sente, o que importa é o que você faz com aquilo que você sente. Assim é a ansiedade. A ansiedade é sentimento comum. O problema é o que a gente faz com ela. A gente usa, a nossa ansiedade está se tornando um medo excessivo. A nossa ansiedade está afetando a nossa confiança em Deus. Aí a gente tem uma ansiedade problemática, que talvez possa interferir no nosso resultado de comunhão com Deus. Agora, a gente, quando fala da ansiedade patológica, a Bíblia não fala que você está em pecado. Pelo contrário, a Bíblia dá uma receita de tratamento. Sabe por que o apóstolo Paulo não mandou procurar um psiquiatra, um psicólogo ou um terapeuta? Quem adivinhar vai ganhar um prêmio. Por que o apóstolo Paulo não mandou procurar um terapeuta? Porque naquela época não existia isso. Só por isso, porque não existia. Se o Freud já tivesse nascido, ele ia falar, ora, dá ações de graça, súplica, fala, e se possível, agenda uma consulta lá com o Sigmund Freud. Só que o Freud vai nascer muitos anos depois, né? Só depois que vai existir a psicologia, a psicanálise. E deixa eu te contar um segredo que a maioria dos pastores nem sabem. Deixa eu te contar um segredo. Eles deveriam saber, mas não sabem. Sabia que a psicologia nasceu da teologia? Sabia disso? A psicologia nasceu da teologia. Se não existisse teologia, não existiria psicologia. O primeiro estudioso a tocar nos assuntos da psique, da alma, foi um teólogo alemão. E aí a teologia se tornou uma matéria do curso teológico. E só depois é que a psicologia, né, se tornou uma matéria do curso teológico. E só depois de algum tempo é que a psicologia se tornou uma ciência independente. É que aqui no Brasil separaram tanto psicologia de teologia que parece até que são inimigas, né? Aqui no Brasil, as pessoas falam de teologia e de psicologia tão separadamente que parece que elas nem se comunicam. Mas isso no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, é normal falar de psicologia com Bíblia. É normal falar de Bíblia com psicologia. Tanto é que lá nos Estados Unidos existe consultório de psicoteólogo. O que é o psicoteólogo? É o psicólogo que aborda o comportamento humano à luz da psicologia e da teologia. É o psicólogo que atende clinicamente, respeitando o ser humano como ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Aqui no Brasil, isso não existe. Tem a formação em psicoteologia, inclusive eu até abri as inscrições para essa formação, falei com vocês na semana passada. Você pode atender no Brasil como psicoteólogo, existe lá no Ministério do Trabalho, existe essa portaria, é uma profissão regulamentada, o terapeuta com especialização em psicoteologia, mas isso é pouco comunicado aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, a maioria das igrejas, elas falam da psicologia e da teologia como se fossem inimigas. Mas não. A mãe da psicologia, a mãe da psicologia é a teologia. Nem existiria teologia se não houvesse psicologia. Desculpa, nem existiria psicologia. Troquei as bolas aqui. Nem existiria psicologia se não houvesse a teologia. Tá? É que aqui no Brasil começou a separar tanto que hoje elas parecem que são rivais.
Você falar de um psicólogo, você falar com um psicólogo sobre mente humana à luz da Bíblia, ele acha um absurdo. Você falar com um teólogo ou com um pastor mega pentecostal, eu sou pentecostal, mas tem os mega ultra blaster. Se você falar com um mega pentecostal, da mente humana à luz da ciência, ele também vai achar um absurdo. Não, é tudo com oração, é tudo com jejum. Só que a Bíblia está ensinando aqui, ó, vocês estão vendo, não sou eu que estou falando. A Bíblia está ensinando aqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês. Está ensinando a tratar a ansiedade de forma terapêutica. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam em tudo os vossos pedidos, aquilo que te deixa ansioso, deixa conhecido diante de Deus através da oração e da súplica, ou seja, fala sobre aquilo que te perturba, fala sobre aquilo que te incomoda, fala sobre a sua ansiedade, fala sobre aquilo que te deixa com medo, fala. E aí, se você fizer isso, ponto e vírgula, olha aí. Aí depois continua. Se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, que vai além da mentalidade, que vai além do psiquismo e atinge a espiritualidade, vai guardar o seu coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que incrível. Sabe, a palavra, o Novo Testamento, para quem não sabe, ele foi escrito em grego. E a palavra grega para guardar, ela dá o sentido de sentinela. O que é o sentinela? Quem serviu o exército sabe bem do sentinela, né? O sentinela é aquele que ficava a postos para guardar o quartel, né? As pessoas tinham que se identificar para entrar. Às vezes tinha até código para entrar, né? Quem não soubesse o código não entrava. E quem tentasse entrar sem o código, a ordem era que fosse abatido. Bala nele. Olha só, essa palavra dá o sentido de sentinela. A Bíblia está dizendo que se você falar dos seus problemas, terapeuticamente, se você orar e fazer isso através de súplicas e ações de graça, vai ser como se Deus colocasse um guarda na sua mente, não deixando nada que não deva entrar, protegendo a sua mente. Ansiedade não entra, depressão não entra, medo não entra. Mas isso só é possível através de um processo de fala, oração, súplica, ação de graça. Tem gente que consegue fazer isso sozinho, sabia? Tem gente que sara da depressão, da ansiedade, de qualquer outro distúrbio, só fazendo isso. Só que a grande maioria não. A grande maioria precisa de ajuda externa. Porque às vezes, mesmo falando, mesmo orando, a gente ainda fica meio perturbado. Por quê? Porque está com ansiedade patológica. A ansiedade comum, que pode afetar sua confiança em Deus, a oração resolve ela. Agora, ansiedade patológica, você vai precisar de ajuda externa, de ajuda profissional. E olha só, continua as recomendações aqui. Essas recomendações são as recomendações da psicologia, da psicoterapia, da programação neurolinguística. Aí ele continua, olha o versículo 8, o que ele fala aqui no versículo 8. Espera aí que travou. Quanto ao mais, irmãos, ou seja, além de tudo isso que eu já falei, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Sabe o que é isso aqui que o apóstolo Paulo está falando, gente? Programação neurolinguística. Ele está dizendo, alimente as suas coisas daquilo que é bom, alimente as suas coisas daquilo que é positivo, e você vai criar um padrão de pensamento diferente, o que vai gerar um padrão de comportamento diferente. O que eu quero que vocês entendam com a nossa aula de hoje é que o que as ciências do comportamento ensinam não é nada diferente daquilo que a Bíblia ensina. Aqueles que são profissionais do comportamento humano, psicólogos, psiquiatras, que são inimigos da Bíblia, é porque eles não sabem o que é Bíblia. Porque se soubessem o que é Bíblia, seriam aliados dela.
Aqueles teólogos, pastores que são inimigos das psicoterapias, é porque eles também não sabem o que são psicoterapias, porque senão seriam aliados a ela. É porque, infelizmente, a grande maioria dos líderes cristãos, sejam pastores, apóstolos, bispos, sejam líderes de ministérios de casais, líderes de grupos de jovens e por aí vai, a grande maioria não se preparou para liderar. A grande maioria não estudou comportamento humano. Ou seja, você não conhece nem você. Quem aqui se conhece 100%? Eu sei exatamente quem eu sou, porque eu faço o que faço. Eu não tenho nenhum comportamento que eu gostaria de mudar e não consigo. Não tem nada de errado comigo, ó, 100%. Primeiro que se você estivesse nesse nível, nem aqui você não estava. Todas as pessoas que atingiram um nível extremo de excelência humana foram arrebatadas. Enoque foi transladado, Elias foi levado numa carruagem de fogo. Todas as pessoas que atingiram um nível de excelência humana foram tiradas da terra. Então, se você está por aqui ainda, é porque você é um enroladinho, uma enroladinha, um perturbadinho, uma perturbadinha em nível muito avançado, em nível bem leve, mas todo mundo tem os seus BOzinhos para resolver. Todo mundo tem os seus problemas, os seus conflitos. O apóstolo Paulo tinha. Sabe quem foi a pessoa mais neurótica da Bíblia? O apóstolo Paulo. O maior de todos os apóstolos, foi o mais neurótico de todos. Ele queria se matar direto Paulo tinha tendência suicida. Eu falei que eu ia confundir muito, bagunçar muito mais a sua cabeça até o final da aula. Paulo tinha tendência suicida. Toda hora ele falava em morrer. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Aí da outra vez ele está lá. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo de angústia? Ou seja, está querendo sair do corpo de novo. Está querendo morrer de novo. Paulo vivia num conflito interno. O nome disso é neurose. Quero fazer e não consigo. Não quero fazer e acabo fazendo. E quando eu faço aquilo que eu não devia fazer, mas mesmo assim acabo fazendo por uma força maior, pela ansiedade ou por algum desejo muito forte, aí depois eu me sinto culpado. Todo mundo aqui está se identificando em algum nível com isso. O nome disso é neurose. Paulo vivia assim. Jesus teve os seus ápices de emoção. Você já imaginou Jesus estressado? Consegue imaginar Jesus estressado? Quem consegue imaginar Jesus estressado aqui? Ou não, é um absurdo. Jesus estressado, que é isso? Imagina. Interajam comigo. Eu vou até sair agora para beber água. Cadê minha água, hein, gente? Ó, tô abrindo vaga para assistentes, tá? Uma das exigências é que não deixe faltar água durante a aula. Ninguém vai falar comigo? Vou fechar a sala. E aí, você consegue imaginar Jesus estressado ou você acha um absurdo? Fala comigo. Pastor, Jesus ficou furioso lá no templo, né? Lá no templo, Jesus ficou A Anne quer falar. Cheio de estresse. Quem mais fala aí, eu ia Anne. falar exatamente isso. De várias maneiras, o Senhor também ficou bravo, né? Principalmente com a incredulidade do povo, dos apóstolos, né? O medo dos apóstolos de ir até as cidades que o Senhor ordenou e as atitudes que eles tinham, sabendo que o Messias estava com eles, né? Sim. Eu só não vou falar que Jesus teve momentos que ficou de saco cheio para vocês não ficarem escandalizados. Mas Jesus perdeu a paciência várias vezes. Jesus teve um dia que ele olhou para os discípulos e Jesus estava tão cansado do comportamento incrédulo deles. É desse nível, é disso que Jesus estava falando lá no capítulo 6. Lembra que lá no passado não se falava de ansiedade dentro do contexto que se fala hoje. Aquela ansiedade do capítulo 6 tem a ver com medo, com falta de confiança. Teve um dia que Jesus olhou para os discípulos e ele disse assim: até quando eu estarei entre vós, homens de pequena fé? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não aguento mais vocês. É muita incredulidade, é muita falta de confiança. Tanto é que lá no Antigo Testamento, sabia que Deus quis matar o povo várias vezes? Por causa da murmuração. Você quer deixar Deus doido com você? Murmura.
Reclama. A reclamação é a única coisa que faz Deus querer matar você. Teve gente que arregalou, eu achei até engraçado aqui agora. Deus falou para Moisés: Moisés, não perdoa mais o povo, eu vou destruir o povo por causa da murmuração, vou matar o povo. Aí Moisés intercedeu pelo povo e disse: não, Senhor, não mata. O que dirão as outras nações de ti? Dirão que o Senhor tirou do Egito para matar no deserto. E por causa da intercessão de Moisés, Deus não matou, mas ele queria matar. Ó Jesus estressado. Jesus chegou no templo e encontrou os cambistas lá de novo. Ele já estava falando com eles há muito tempo sobre profanar o templo. Ele chegou lá e encontrou eles de novo. E aquele zelo pelo templo, por aquilo que era sagrado, aquilo consumiu ele tanto que ele perdeu a paciência, desceu o chicote. Jesus foi para agressão física, gente, né? Jesus foi agredi-los. É que falar assim de Jesus tão humanamente deixa algumas pessoas chocadas, né? Mas se você não acreditar que Jesus era homem, 100% homem e 100% Deus, então pega toda a teologia que você aprendeu ao longo da vida e joga fora. Porque se você não acreditar que Jesus podia ficar ansioso, que Jesus podia ficar estressado, então ele não era 100% homem. Para ele ser 100% homem, ele tem que estar propenso a toda a emoção humana. Então é normal. A questão é o que você faz com isso. Jesus ficou com medo, Jesus teve crise de pânico. Eu não vou falar tudo de novo, que a gente já falou isso semana passada. Quem chegou essa semana, espera a próxima agora. Se eu for entrar nos assuntos da semana passada de novo, a gente teve 2 horas de aula semana passada, né? Foram 2 horas. Enfim. Então, a questão é o que eu faço com aquilo que eu sinto, para onde eu direciono aquilo que eu sinto. Mas é normal. Tratar as nossas emoções é normal. Não é normal tratar as enfermidades do corpo? Sim ou não? Quando você fica... Quem tem problemas com diabetes, não toma remédio para controlar o diabetes? Quem tem problema de pressão, não controla remédio para controlar a pressão? Então, por quê que não pode tomar remédio para controlar a ansiedade, por exemplo? Por que não pode tomar medicamento antidepressivo, por exemplo? Ah, não, porque esse tipo de doença é diferente da sua, né? Doenças da mente são ligadas à bobagem. Como? Doenças da mente geralmente são ligadas à bobagem. O pessoal se Exatamente. Com a pessoa que está com câncer, por exemplo. Mas se a pessoa entra em depressão, fala que é bobagem. Então, acho que porque não está vendo, por falta de conhecimento mesmo. Mas toda doença ligada na mente, mais depressão, as coisas, o pessoal encara como uma bobagem, encara como uma frescura, encara que isso é falta de louça para lavar ou jardim para carpinar. Exatamente, Arthur. E isso está relacionado ao quê? A uma crença. Lembra das crenças e dos valores que são formados na nossa mente? Isso é uma crença. Por quê? A humanidade, ela não conhecia sobre esses transtornos há muito tempo atrás. Pra você ter uma ideia, houve tempo, por exemplo, na Grécia, que acreditava-se que as emoções estavam no coração. O coração era a sede das emoções. Por isso que você ouve tanto na Bíblia falar do coração, como se fosse a mente, porque pensava-se que a mente era o coração. Depois descobriu-se que o coração só servia mesmo para bombear sangue, e que a sede das emoções era a alma, governada pela nossa mente, administradas aí pelo nosso cérebro. Então, as pessoas que têm esse tipo de mentalidade, estão com uma mentalidade muito pré-histórica, muito atrasada. Agora, se você avaliar à luz da Bíblia, você vai ver que a Bíblia, há milhares de anos atrás, já falava sobre isso e ensinava ferramentas terapêuticas para lidar com isso. Enfim, nós precisamos compreender que tudo o que acontece no corpo é resultado do que está dentro da nossa mente. As doenças físicas têm origem emocional. Sabia que 90% das doenças têm origem emocional? Ou seja, se você cuidar da emoção, automaticamente você cuida do espírito e automaticamente você cuida do corpo. Mente saudável, espírito saudável é igual a corpo saudável. Sabia que existe diabetes emocional? Sabia disso? Sabia que todo câncer é emocional, sem exceção?
Por mais que a pessoa tenha um histórico na família, tenha uma genética propensa a isso, se ela tiver uma mente, um espírito saudável, não manifesta doença no corpo. O que governa o corpo é a mente. Tudo que acontece na mente reflete no corpo. E aquilo que acontece no corpo também volta para a mente. Por exemplo, todo mundo aqui, ó, todo mundo que está com a câmera aberta, olha aqui na lente, a lente da verdade. Então, cuidado com essa lente. Olha aí na lente e franze assim, ó, a testa e a sobrancelha. Franze bem e segura 5 segundos. Franze aí. Irrita, né? Você estava irritado antes? Não. É essa postura que você assume quando você está irritado. Quando algo te irrita, você franze a sobrancelha e a testa. Você não estava irritado, franziu a sobrancelha e a testa, você teve a sensação de quando está irritado. Ou seja, aquilo que aconteceu no corpo afetou a mente. Agora, respira bem fundo, igual eu assim, ó, fazendo desse jeito, ó. Segura e solta pela boca e dá um sorrisão de bobo. Ficou feliz, não ficou? Estava irritado agora há pouco, agora já está feliz. Agora faz assim, ó, respira bem fundo, corrige a postura aí e quando você for respirar fundo, você levanta o queixo assim, ó. E dá um sorrisão e fica assim, com o queixo levantado e segura, 5 segundos. Olha, tá se achando. Ó, já tá se achando. Você não ficou confiante? Não deu uma sensação de confiança? Aquela sensação de quando você tá conquistando alguma coisa? Aquela sensação de que você está pronto para fazer algo bom? A posição de Deu essa sensação? Sim ou não? Super-homem? Percebe? A forma como você se portou fisiologicamente afetou o seu resultado emocional. Quer falar, Arthur? A posição de Mulher Maravilha e Super-Homem? Né? É a posição de Mulher Maravilha e Super-Homem. Verdade. Posição de poder, aquele que você estufa o peito, coloca a mão na cintura, né? Os super-heróis estão sempre nessa pose aí, né? A pose de confiança, de postura. Por isso que a gente quase que confia neles de verdade, né? Por conta dessa transmissão de confiança. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Coração no passado, entendia-se que era a mente. O que a Bíblia está dizendo? A boca fala daquilo que está na mente, ou seja, você se comporta baseado nos padrões de crenças e valores que estão aqui dentro. Provérbios, eu vou abrir o texto aqui. Provérbios, eu acho que é Provérbios capítulo 16. Assim como o homem se vê ou se imagina, assim ele é. Ou seja, pressuposto básico de programação neurolinguística. Você é aquilo que você pensa. Vamos achar agora, ó. Essa nem estava no script, hein? Provérbios capítulo 23 e versículo 7. Assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. A alma é a sede das emoções que é governada pela mente. Gente, isso aqui é programação neurolinguística. Autoimagem é um princípio básico. Você recebe do mundo aquilo que você acredita que você merece. Você se vê como um fracassado, você se vê como uma pessoa chata, como uma pessoa feia, você se vê como alguém que não vai dar certo na vida, que nasceu para dar errado, é esse resultado que você terá. Assim como você se vê, assim você é. Isso é pressuposto básico de PNL, ou seja, só é atrasado quem não lê Bíblia, porque a Bíblia não é atrasada. As descobertas científicas mais recentes, PNL é uma ciência nova, teoricamente nova, nasceu na década de 70. A programação neurolinguística, através das descobertas e pesquisas de Richard Bandler e John Grinder. Só que a Bíblia já falava disso há milhares de anos atrás. Percebem como não há dificuldade nenhuma de compreender essas coisas quando analisadas à luz da ciência e da palavra de Deus? Grava isso, ó. A Bíblia é a mãe de toda a ciência. Essa frase aqui é para você tirar um print da tela do celular agora, da sala, e você vai publicar lá no Stories do seu Instagram. Vai colocar lá hashtag a Bíblia é a mãe
de toda ciência. E marca o Instagram, @realdanielfernandes, para dar uma moral para o professor, né? Enfim, a Bíblia é a mãe de toda ciência. Se você fizer isso, você vai desenvolver aquilo que nós falamos semana passada, Colossenses 1:9, inteligência espiritual. Não adianta ter inteligência emocional se não tiver inteligência espiritual. E não adianta ter inteligência espiritual se não tiver inteligência emocional. Por quê? Alma e espírito são interligados. Tem uma divisão, mas são ligados. Se não dá para separar alma do espírito, então também não dá para separar inteligência emocional de inteligência espiritual. Se você estiver emocionalmente abalado, isso vai afetar seu nível de espiritualidade. Então, se você quiser agradar a Deus, se você quiser fazer a vontade de Deus, se você quer viver sem ansiedade, sem pânico, sem depressão, sabe o que você tem que fazer? Buscar autoconhecimento, autodesenvolvimento, ir ao psicólogo, ao psicanalista, fazer cursos de desenvolvimento pessoal que te ajudem a se conectar com você mesmo, coaching, PNL. Você tem que se conhecer. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a primeira, aquele texto da Santa Ceia, tem um texto que é muito mal interpretado até hoje, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se a si mesmo, ou seja, conhece-te a ti mesmo, saiba quem você é, tenha autoconsciência, saiba quem é você e o que você está fazendo, e depois você participa conscientemente, com inteligência emocional e espiritual do corpo e do sangue. Ou seja, para ser membro do corpo de Cristo, você precisa ter autoconsciência. Isso se conquista através de programação neurolinguística, através de psicanálise, de psicoterapia. Que a cultura geral, isso é uma crença, lembra das crenças? As crenças vêm daquilo que você ouve, vê e sente. Aquilo que muita gente viu, ouviu e sentiu, percebeu, aprendeu ao longo da vida, criou uma crença de que todo problema emocional é espiritual. Só que, se todo problema emocional for espiritual, então dor de cabeça é espiritual, enxaqueca é espiritual, problema cardiovascular é espiritual, diabetes é espiritual, câncer é espiritual, porque todas essas doenças, engasgou aqui, hein? Quase que não sai. Todas essas doenças têm origem emocional. Então, se o emocional é espiritual, então tudo é espiritual. Então, para de fazer quimioterapia, quem está com câncer. Para de tomar remédio para controlar a diabetes, quem tem diabetes, e vive pela fé. Não, né? Ah, tá. Só quem tem ansiedade. Só quem tem depressão. Percebe como não faz o menor sentido isso? Então, avaliados inteligentemente, à luz da Bíblia e da ciência, a gente vai chegar a essas conclusões inteligentes. Sobre depressão. O que é a depressão? O transtorno depressivo maior. A gente, de vez em quando, tem um pequeno estado depressivo. Sabe aquele dia que você acorda sem vontade de fazer nada? É uma luta para levantar da cama, é uma luta para escovar o dente, é uma luta para tomar banho, é uma luta para caminhar. Se você pudesse, você não saía de casa. Aquela vontade de ficar deitado, trancado no quarto sem fazer nada. De vez em quando dá essa vontade. E aí você supera ela e segue em frente. Mas é normal sentir isso de vez em quando. Agora, quando nós temos o transtorno depressivo maior, esse sentimento ele vem 1 milhão de vezes mais intenso e não é de vez em quando, é o tempo todo. Aquela sensação de um vazio, aquela sensação de que está incompleto, de que está ocupando um espaço morto no mundo, de que não serve para nada, de que você perde o prazer por coisas que antes te empolgavam. É uma tristeza sem explicação. Qual que é a diferença da tristeza comum e da depressão? Tristeza comum tem origem clara, eu sei porque eu estou triste. Imagina que você fica desempregado a partir de amanhã, Deus te livre disso. Mas imagine que amanhã você estiver demitido de surpresa, você vai ficar triste? Vai, né? Você vai ficar triste, vai acabar com o seu dia. Só que você saberá por que está triste. Estou triste porque fui demitido. Não tinha essa sensação antes. Uma pessoa é traída, fica triste. Fui triste porque fui traído. Estou triste por conta de uma traição.
Agora, a depressão é uma tristeza que não tem explicação. A pessoa sente uma tristeza inexplicável, uma tristeza muito intensa, e ela não tem a mínima ideia de onde isso vem. Ela não sabe explicar, ela só sente. Sente, mas não sabe explicar. Quer ver ficar fácil de você entender isso? Vai ficar bem fácil de você entender. Você também tem coisa que você sente e não sabe explicar. Quem aqui tem algum medo? Medo de rato, de barata, de voar, de saltar de paraquedas, de lagartixa? Quem tem algum medo? Acena aí. Cadê? A Silene e o Elivelto estão aí. Agora que eu vi vocês aqui, eu estou tão focado aqui. Tudo bem, gente? Pastor Elivelto e pastora Silene, amigos queridos nossos aí, lá de Arujá. Ô, Silene, fala aí, você tem medo de quê? Cobra. Medo de cobra. Por quê? Não faço a mínima ideia. O que você sente quando você vê uma cobra? Imagina que tem uma cobra aí agora, vai subir na sua perna. Qual que é a sensação? Misericórdia, eu quero ficar bem, saio correndo. Quero nem saber. O coração já acelera. Ótimo, perfeito. Daniela, você tem medo de quê? Tem duas Danielas. Eu tenho medo de dirigir, De dirigir, por quê? porque eu tenho medo de causar algum acidente. Por que você tem medo de causar acidente? Não sei. Não sei. A outra Daniela agora. Tem medo de quê, Daniela? Altura, pavor. Por quê? Não sei, eu tenho uma sensação ruim, minha mão fica suando. Olha, só de falar já até soa. Deus me livre. Olha aí, ó. Calma, calma, tá tudo bem. Olha aqui para mim, gente. Vocês percebem que vocês sentem o medo, sabe explicar como ele acontece, a sensação, sabe falar da sensação, mas não sabe explicar porque sente nem de onde vem? A mesma coisa é a depressão. Só que a depressão não é um medo comum, como o medo de altura, de dirigir. Esses medos são comuns. Muita gente tem esses medos, é um medo comum e tratável. Agora, a depressão, a gente fala de uma dor muito mais intensa, inexplicável e que pode levar à morte. A pessoa sabe falar da sensação, mas não sabe explicar, porque sente muito menos de onde sente. Então aí nós temos um transtorno depressivo maior. Na Bíblia, nós temos um caso desse. A gente tem esse caso em Asaf, o Salmo 73. Asaf começa a olhar para a injustiça da vida. Só de começar a olhar para esse lado ruim da vida, isso já mostra um estado depressivo. O foco dele estava nas coisas ruins da vida. Esse é o comportamento depressivo. Eu não consigo ver nada bom, eu só consigo olhar para as coisas negativas. E eu quero mudar isso, mas eu não consigo mudar e eu não sei por que não consigo. Preciso de ajuda. Então, Asaf estava focado nas coisas ruins da vida, ele estava focado na injustiça. Ele olhou para a prosperidade do ímpio e a pobreza do justo. Ele olhou para a vida boa que o ímpio tinha e a vida ruim que o justo tinha. E aí, focado nessas coisas, ele disse assim: eu quase que me desviei, eu quase que me perdi. Só que a fé dele não foi afetada. Percebe que não tem nada a ver com falta de Deus? Ele disse assim: verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Salmo 73. Verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Olha a afirmação de fé dele, de confiança, que Deus é bom para com Israel. Aí ele continua: quanto a mim, os meus pés quase que desviaram. Pouco faltou para que eu caísse, para que a minha vida acabasse, porque eu estava focado nas coisas negativas da vida. Até que eu entrei no santuário do Senhor e pude compreender o fim do justo. Ele começou a olhar o lado positivo da vida dele. Ele focou no positivo, ele sarou. Mas ele não conseguiu isso sozinho. Ele precisou ir até o templo, até o santuário, e lá ele passou por um processo de transformação. Elias ficou tão depressivo que quis morrer. Desejou a morte, tendência suicida, desejo de morrer. Sentimento comum de quem está num estado depressivo muito forte, muito profundo. E sabe o que é que Deus fez? Deus não enviou alguém para orar por ele. Deus não enviou alguém para consagrar. Deus não enviou alguém para fazer uma campanha de 7 dias com ele.
Deus não mandou alguém para fazer uma campanha de 21 dias, nada contra as campanhas. Então, eu só estou dizendo que esse não foi o método usado por Deus para tratar a depressão de Elias. Sabe o que Deus fez? Deus não é Deus? Deus é Deus, né? É legal falar de Deus, porque a única definição que a gente tem é que ele é Deus, ou seja, ele é o que ele é e pronto, acabou. Deus não podia dar um estalo e sarar o Elias? Sim ou não? Elias viu a glória, depois ficou depressivo. Elias matou todos os profetas de Baal num dia, desafiou o rei, desafiou a rainha, e no outro dia estava triste. Ou seja, essa alteração de emoção, um dia muito empolgado, outro dia muito desanimado, sintomas claros de uma depressão profunda. Então, veja só, Deus não vai tratar assim, sai a depressão, um estalo de dedos e que haja ânimo, não. Deus vai usar um método terapêutico. Primeira coisa que Deus fez, enviou um anjo para fazer companhia, para ele ver que ele não estava sozinho. Segundo, deu uma comida saudável, alimentou, porque ele estava sem comer. Quando a pessoa está com depressão, a gente tem que fazer um trabalho psicológico e fisiológico, trabalhar a alimentação. Sabia que uma alimentação ruim pode gerar estado depressivo? Só de se alimentar mal, você pode causar estado depressivo. Então, Deus alimentou Elias. Depois, mostrou que ele não estava sozinho. Calma, Elias. Você não está só, tem mais 70 mil que não se prostraram. Não é só você. Porque ele estava dizendo lá, só eu restei como profeta aqui, estou sozinho. A Jezabel está querendo me matar. Eu também já quero morrer, é melhor acabar com a minha vida. E aí, Deus começa a fazer promessas para ele. Tem 70 mil que não se prostraram, come e bebe, porque o caminho para você ainda é muito longo, você ainda tem muita coisa a fazer pela frente. Ou seja, todo um método terapêutico. Ouviu, acolheu, alimentou e direcionou. Isso é metodologia terapêutica. Se Deus usou metodologia terapêutica, por que você não pode usar? Porque um pastor, um pregador, ele está falando isso até o dia que ele desenvolver essa doença. Porque aí ele vai buscar ajuda. Era a mesma coisa o Asaf, até que um dia o negócio pegou nele. A mesma coisa o Elias. Então, a gente está falando aqui à luz da Bíblia. À luz da Bíblia e da ciência. Porque eu não consigo falar de ciência sem falar de Bíblia. Não consigo falar de Bíblia sem falar de ciência, porque a Bíblia é a mãe de todo conhecimento, a Bíblia é a mãe de toda ciência. Não existe descoberta científica que a Bíblia não sabia primeiro. Até que a Terra é redonda. Quem descobriu não foi o Galileu Galilei, quem descobriu foi o profeta Isaías. Quem sabia disso? A Bíblia diz, o profeta Isaías disse assim, Deus é o que está assentado sobre o globo da Terra. O profeta Isaías que falou, Deus é aquele que se assenta sobre o globo da Terra. Você conhece globo quadrado? Eu só conheço o globo redondo. Isaías capítulo 40, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da Terra. Ou seja, nem dá para ser crente e terraplanista, né? Porque se você for cristão e terraplanista, você está negando a Bíblia, que diz que a Terra é redonda. Então, a Bíblia é a mãe de toda a ciência. Então, não fale de ciência sem Bíblia, nem fale de Bíblia sem ciência. Porque... Daniel, pode falar. Uma coisa de Elias que eu acho muito engraçado é que ele era um cara muito forte, né? E quando ele foi ameaçado, né? Assim, eu acho que se ele parasse, é o que eu levo assim para minha vida. Às vezes a gente tem alguma situação, em vez da gente analisar e ver a veracidade daquilo, se realmente se aquilo me causa perigo, para depois, né, eu pensar, eu agir, eu acho que foi isso que Elias fez, né? Ele não parou para ver se realmente aquilo poderia acontecer com ele, ele deixou as emoções dele tomar conta e bateu o desespero, que é o que às vezes acontece muitas vezes na nossa vida. Exatamente. E o desequilíbrio emocional de Elias afetou diretamente a vida espiritual dele. Ou seja, se você entender isso dessa aula toda de hoje, já valeu a aula inteira e a sua vida toda. O desequilíbrio emocional afetou diretamente a vida espiritual.
Não existe vida espiritual saudável sem vida emocional saudável. Quer cuidar do seu espírito? Cuide da sua alma. Quer ter comunhão com Deus, fazer a vontade de Deus, viver a vontade plena de Deus? Então, invista no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento. Para a gente finalizar, todo mundo conhece a história do povo de Israel de cor e salteado. O que aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito? Eles tinham um caminho de 40 dias. Eram 40 dias de caminhada até chegar na Terra Prometida. Só que no meio do caminho, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. E aí, a reclamação fez com que Deus castigasse eles e que os 40 dias se tornassem 40 anos. 40 dias tornou 40 anos. Só que esses 40 anos, para quem não sabe, foi rodando em volta da Terra Prometida. A Terra Prometida está aqui e eles estão aqui, ó, 40 anos em volta da Terra sem saber que estavam lá. Ou seja, o comportamento que tem a ver com a mentalidade, afetou a comunhão com Deus e resultou em uma punição. Eles não ficaram 40 anos em volta da terra porque Deus quis provar eles. Eles não ficaram 40 anos em volta da terra porque o diabo estava perseguindo eles, porque alguém fez uma obra de macumba com 40 sapos. Não tem nada a ver. Isso aconteceu... Vocês gostaram dos 40 sapos, né? Isso aconteceu como resultado do comportamento. Tudo é fruto do seu comportamento. Capítulo 7 de Juízes. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por causa disso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Ou seja, comportamento, de novo, e comportamento tem a ver com mentalidade. Se você quer fazer a vontade de Deus, você já ficou naquela dúvida? O que será que Deus quer para mim? Sabe o que Deus quer para você? Abundância, prosperidade. Se você não está vivendo isso, você está fora da vontade plena de Deus para a sua vida. E Deus não vai te dar essa vida, não. Quem tem que construir essa vida é você, através do seu comportamento. Não adianta Deus querer, a vontade de Deus ser que você viva a plenitude e a abundância, se os seus comportamentos são de escassez, de miséria. Então, o seu comportamento tem que estar alinhado com esse plano de Deus. Essa vontade boa, perfeita e agradável. O povo de Israel ficou 40 anos em volta da terra. Deus deixou de cuidar deles? Não. Olha que legal. Deus não deixou de cuidar deles. Deus continuou cuidando deles. Era uma nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. A sandália crescia no pé, a roupa crescia no corpo. Deus continuou cuidando deles. O nome disso é provisão. Provisão de Deus. Deus cuidou deles. Por isso que Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, fala para a gente não ficar preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, para não ter essa falta de confiança, porque Deus será fiel à sua palavra. Ainda que você seja infiel, ele permanece fiel à palavra dele. Ele fez uma promessa e ele vela sobre essa promessa para cumprir. Ele fez uma promessa de que vai cuidar dos seus. Provisão. Só que eles entraram na terra? Não. A proteção no deserto fala da provisão, do comer, do vestir. A entrada na terra prometida fala da plenitude, da prosperidade. Aí você escolhe, você quer viver de providência ou você quer viver uma vida plena, com prosperidade e com abundância? Só 2 daquela geração conquistaram essa plenitude, que foi Josué e Caleb. O resto passou a vida inteira vivendo de provisão. Você quer viver assim? Receber um milagre é maravilhoso, né? Agora, você gostaria de viver dependendo de milagre? Milagre eu entendo que é a última instância. Como? Porque eu entendo que o milagre é a última instância. E o deserto, para mim, é passagem. Exatamente. Você pode prosperar no deserto, mas o deserto, para mim, é passagem. Perfeito o que você falou, Arthur. O milagre é a última instância. E é a única coisa que Deus o impossível. faz. É o impossível. Como? É o impossível, aquele que não está mais nas suas mãos. Exatamente. Aquilo que está fora do seu alcance. Aí entra a provisão divina, aí entra o milagre. Agora, aquilo que está dentro do nosso alcance, Deus não vai mexer uma palha. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz assim:
Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Aqui mostra o papel divino e o papel humano. Isso aí já é assunto para outra masterclass. Aqui mostra o que Deus faz e o que o homem faz. A área de Deus é a área da impossibilidade. A área do homem é a área da possibilidade. Então, tudo aquilo que for possível, por mais difícil que seja, pode ser extremamente difícil, pode ser muito doloroso. Esquece, Deus não vai fazer nada. Agora, aquilo que foge da capacidade humana, aí entra um milagre, aí entra a ação divina. E é por isso que muita gente sofre. Sabia que tem muita gente frustrada com a fé e com Deus, porque fica pedindo para Deus fazer coisa que Deus não faz. Fica esperando em Deus coisas que Deus não dá. Aí se frustra consigo mesmo, se frustra com a fé. Então esse é um princípio básico para você ser bem-sucedido na sua vida e começar em 2021 um novo tempo na sua vida. Entender qual que é o papel humano e qual é o papel divino. E depois entender o que é emocional e o que é espiritual. O que é humano e o que é divino. Se você entender essas coisas, eu te garanto, será impossível não viver uma vida diferente, com uma performance diferente. Quando você entender aquilo que você tem que ir atrás, independente de espiritualidade, independente de fé, independente disso, aquilo que é seu. É lógico que a fé, a oração e a espiritualidade está por detrás de todo o nosso processo. Esse não é o tema de hoje. A gente está aqui num outro nível. A gente está em nível acadêmico aqui. Eu não estou aqui ensinando o beabá. O beabá, seu pastor já te ensinou. Orar, jejuar, ler Bíblia. Isso aí é o óbvio. A gente está falando de coisas além disso. Para saber separar o que se resolve só com isso e o que se resolve com isso e com performance pessoal. Ok? Alguma dúvida? Comentário? Pastor, eu lembro que os discípulos de Jesus nunca precisaram de milagre, né? Então, acho que a gente, sendo discípulo de Jesus, não fica aí dependente de milagre. Perfeito. Eu falei sobre isso, pastor Elivelton, no Day Coaching desse último sábado. Quem estava no Day Coaching aqui? Tem gente aqui que estava no Day Coaching? A Daniela, o Arthur, a pastora Lucy. Eu falei sobre isso no Day Coaching. Você nunca vai encontrar Jesus fazendo milagre na vida de um discípulo. Jesus nunca fez milagre na vida de nenhum dos seus discípulos. Ele nunca fez nenhum milagre na vida do Pedro, do Tiago, do João. Ele nunca fez e nem eles nunca pediram. Nem eles nunca precisaram. Todas as pessoas que receberam o milagre de Jesus estavam na beira do caminho, estavam no meio do caminho e não eram discípulos dele. Só foram lá por causa do milagre mesmo, receberam o milagre, deram linha na pipa. Agora, os discípulos de Jesus nunca receberam e nunca pediram, porque eles estavam conectados com Jesus. Eles tinham inteligência emocional, eles tinham inteligência espiritual, porque o trabalho de Jesus durante 3 anos com os seus discípulos foi apenas na mentalidade. Ele trabalhou mentalidade. Por quê? Se eu tiver uma mente saudável, eu tenho uma alma saudável, eu tenho um espírito saudável. Por isso que o processo do tratamento de Deus sempre é através da mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente saudável é igual a espírito saudável e alma saudável. Todas as vezes que você vê na Bíblia falar de mentalidade, está falando de alma e espírito. Mentalidade é igual a emoção e espiritualidade, que a nossa mente é o que vai governar tudo isso. Gente, 21h40, está batendo quase 2 horas de aula já. Vocês perceberam isso? Era para eu dar 1 hora de aula só. Era para eu dar só 1 hora de aula. Já é 21h40. A gente começou às 20h10, mais ou menos, aí, né? A gente já passou de estar quase dando 2 horas de aula. Antes da gente encerrar, eu já vou encerrar, eu vou... Só um minutinho aqui, que deu uma travada aqui. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Ou travou só para mim? Opa, voltou para mim. Bom, antes da gente encerrar, tem um monte de gente que mandou mensagem para mim falando: poxa vida, pastor Daniel, eu queria participar da aula, mas quarta-feira eu tenho um compromisso na igreja, eu tenho uma reunião com o pastor, ou eu estou numa aula do curso, na faculdade. Por que não fez na sexta, igual na semana passada?
é porque, infelizmente, essa semana eu não consegui ajustar um horário na agenda. A agenda é bem lotada mesmo. E eu não consegui. Essa semana ficou na quarta. Só que tem um monte de gente aí que está bombando as minhas redes sociais, querendo aula. E eu vou lançar um clube. Que vai se chamar Clube Fé e Inteligência. O que é o Clube Fé e Inteligência? A gente vai ter aula semanalmente sobre fé e inteligência. Você vai aprender muito mais sobre tudo isso que eu estou falando aqui nessas 2 semanas, sobre a fé à luz da Bíblia, do comportamento humano. Você vai aprender como desenvolver uma fé inteligente, sabendo o que é papel humano, o que é papel divino, o que é do mundo espiritual, o que é do mundo humano. Sabe aquela guerra que o Paulo falou da alma, da carne e do espírito? A gente vai entender sobre isso, como ter uma vida equilibrada espiritualmente, emocionalmente, como alinhar desenvolvimento pessoal, alta performance pessoal com princípios bíblicos, com a vontade de Deus. Quem gostaria de ter essas aulas uma vez por semana? Quem gostaria de ter essas aulas toda semana? Pouca gente, hein? Deixa quieto, não vou nem continuar mais. Me frustrei aqui agora. Quem está com a câmera fechada, usa o emoji aí. Isso. Quem gostaria de ter uma aula assim? Não fala também só para me agradar agora, não. Eu vou até fechar a sala. Ó, quem gostaria de ter uma aula assim uma vez por semana? Diga eu, com a mãozinha, com o emoji. Ok. Eu vou ensinar depois, vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer isso. Nós teremos aulas semanalmente, provavelmente acontecerá todas as sextas-feiras, e essas aulas continuarão gravadas, tá? Elas vão ficar gravadas para você assistir de novo a hora que você quiser, a hora que der vontade, no seu melhor momento, no seu melhor horário. Então, quem não puder estar no dia ao vivo, vai poder assistir depois gravado no seu melhor momento, no seu melhor horário. A diferença é que ao vivo você vai poder interagir, perguntar, participar. Semana passada teve mais interação, né? Teve mais participação, então você pode fazer isso no ao vivo, no gravado não vai dar. Já eu explico maiores detalhes para vocês de como vai funcionar. Antes, o curso de psicoteologia que eu falei na semana passada, eu abri uma condição muito especial. Eu abri vagas para formação em psicoteologia, que é o estudo do comportamento humano à luz da teologia e da psicologia. A psicologia tradicional trata o ser humano como um ser biológico, psicológico e sociológico. A psicoteologia trata o indivíduo como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Então, se você quiser aprender psicologia à luz da Bíblia, da teologia, se você quiser aprender sobre o comportamento humano, aprender técnicas e ferramentas terapêuticas para tratamento de pessoas, você faz a formação em psicoteologia. A formação em psicoteologia, ela não te habilita a montar um consultório e atender como terapeuta. Essa formação é um curso de formação livre e serve para você que é pastor, para você que é líder, para você que lidera ministérios, para você entender melhor do comportamento humano e ter técnicas de psicoterapia, de life coaching, de psicanálise, para conduzir um aconselhamento de casais, um aconselhamento pastoral, para saber escutar e direcionar melhor as pessoas, para saber direcionar as pessoas quando elas devem focar em um socorro espiritual e quando orientá-los a buscar uma ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta. Ou para você que não é líder de nenhum departamento, não é pastor, mas quer se conhecer melhor à luz da psicologia e da Bíblia, quer ter uma performance pessoal, um nível de autoconhecimento muito mais profundo. Esse curso é para você também. Esse curso tem duração de 1 ano. 1 ano com aulas uma vez por semana. Nós temos 2 turmas. Uma turma às segundas e outra turma aos sábados. Uma turma às segundas, das 8 às 22, e outra turma é aos sábados, das 9 da manhã ao meio-dia. 100% online. Não, online e presencial. Você pode fazer online, ao vivo ou presencial aqui no Tatuapé, aqui em São Paulo. A aula que vai ter online é a mesma aula do presencial transmitida ao vivo em tempo real, com esse mesmo dinamismo que você está tendo aqui comigo pelo Zoom. Então, você pode vir presencialmente ou fazer online. Esse curso tem uma mensalidade de R$ 140, muito barato.
É uma formação completa, com duração de 1 ano, e vai te dar 3 certificações. Uma nacional e 2 internacionais, pelo Instituto Cristão de Coaching dos Estados Unidos e da Europa. Então, você vai ter a qualificação, a especialização. Você vai poder dizer que você é um especialista em psicoteologia. Se você já for teólogo, você vai ser um teólogo com especialização em psicoteologia, tá? Não é obrigado a ter formação teológica para fazer esse curso. Você pode entrar direto. São 12 meses, mensalidade de R$140, que dá um total de R$1.680. A formação completa, R$1.680, que dá aí R$140 por mês durante 1 ano. Semana passada, eu fiz um presentaço aqui. Quem estava aqui semana passada? Eu fiz um negócio muito louco aqui semana passada. Acho que o Deus tocou no meu coração, sei lá de onde que veio aquilo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu fiz algo muito especial. Essa formação, eu deixei ela por apenas R$1.400 e dei 50% de desconto para quem estava na sala ao vivo. Ou seja, de 1.680 caiu para 140, de 1.680 caiu para 1.400 e eu ainda dei 50% de desconto para quem estava na sala. Então ficou por apenas R$700. E a gente teve aí um grupo aí de mais de 8 pessoas, acho que 9 pessoas, que adquiriram esse curso por apenas R$700. Se você dividir os R$700 por 12 meses, eles vão pagar, vai dar uma média de R$58 por mês nesse nível de formação. Eu não vou conseguir fazer exatamente a mesma coisa de novo por vocês, porque eu só consigo mais 3 vagas com esse desconto. Então, eu vou liberar aqui agora mais 3 vagas com o mesmo desconto, de R$1.680 por apenas R$700 e pode parcelar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Somente 3 vagas. Quem entendeu, coloca aí no chat. 3, coloca aí 3. Se você quiser ser um desses 3, assim que terminar a sala, assim que a gente encerrar aqui, você já entra em contato com o atendimento do Instituto Clave, que é a Vitória que responde lá, e já fala, eu quero fazer o curso de psicoteologia. Já corre lá, as 3 primeiras pessoas que enviarem a mensagem para ela vão pagar só R$700. Mas calma aí, deixa fechar a sala. As 3 primeiras pessoas que mandarem a mensagem, a hora que encerrar a sala, R$700 em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Só 3 vagas. Isso eu só consigo fazer por 3 pessoas. Os demais, eu vou fazer o seguinte, o curso que dá a mensalidade de R$140, eu vou deixar para você a mensalidade de apenas R$80. Dividido aí pelos 12 meses, vai dar R$960, que você também poderá fazer em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Isso daqui é para todo mundo que estiver na sala. R$700, só 3 vagas. R$960, R$96 por mês para todo mundo que estiver aqui e quiser entrar na turma de psicoteologia. Alguma dúvida? O Paulo acenou aí. Desculpa, Paulo, vi agora. Pode falar, Paulo. Qual que é a pergunta? Paulo Silva. Tá aí ainda ou foi arrebatado? Pastora Luci também acenou aí. Pode falar, pastora Luci, que o Paulo acho que foi arrebatado. Voltou aí, Paulo? Acho que eu ouvi alguma coisa. Acho que está com algum problema lá na conexão do Paulo. Eu acenei sem querer, pastor. Tá tudo tranquilo. O meu já fiz. Você já está inscrita, né? Já, semana passada. Já está com a vaga garantida. Paulo, manda sua pergunta aí no chat, porque o seu áudio eu acho que não saiu. Beleza, gente? Então é isso. Agora o clube. Como é que vai funcionar o nosso clube? Quem gostaria de participar do Clube Fé e Inteligência? Deixa eu ver se tem alguém que quer participar para ter essas aulas toda semana. Deixa quieto isso. Viu? Vocês foram dar ideia? Brincadeira. Ó, gente, quem quiser participar do Clube Fé e Inteligência, a gente vai ter aula toda semana. Não é pregação não, tá? É aula mesmo, com um nível de conhecimento profundo de comportamento humano à luz da Bíblia e da ciência.
Se você não der certo na vida depois das aulas desse clube, esquece. Espera Jesus voltar, tá? Porque você vai aprender à luz da Bíblia e das ciências do comportamento humano, como ter uma alta performance. Então, vai ser estudos profundos e treinamentos práticos à luz da Bíblia e da ciência. Praticamente um processo de coaching cristão, tá? Só que num nível muito mais profundo do que um processo de coaching tradicional. Esse clube vai funcionar o seguinte: ele vai ter uma mensalidade, mas vai ser uma mensalidade muito cara, porque para ter esse nível de aula toda semana, vocês têm noção de quanto vale isso? Vai ficar muito caro. Vai ficar caríssimo. Eu pensei em a gente cobrar uma mensalidade aí de R$5.000 para as pessoas poderem ter acesso a essa aula uma vez por semana. Só que a minha equipe falou, pastor Daniel, é muito caro, as pessoas estão no pós-pandemia, não tem esse dinheiro todo não. E eu falei, então vai ser só R$14,90 então, para todo mundo poder participar. R$14,90 por mês. R$14,90 por mês para você ter acesso semanalmente às aulas do Clube Fé e Inteligência. Você vai ganhar acesso ao Clube Fé e Inteligência e todos os cursos que o meu instituto tiver, quem for membro do Clube Fé e Inteligência vai ter 50% de desconto em todos os cursos. Qualquer curso que você achar no Instituto Clave, curso de psicanálise, curso de psicoteologia, curso de formação em coaching, programação neurolinguística, curso básico, avançado ou bacharel em teologia, qualquer curso. Quem é membro do clube, quem for membro, o clube vai ser inaugurado agora, quem for membro do clube Fé e Inteligência já tem 50% de desconto em tudo isso. Vai ter também 50% de desconto em processo de coaching, em psicoterapia com psicólogo, com psicanalistas que são membros do nosso clube. É só ser membro do clube. Olha que maravilha! Além de adquirir esse nível, você vai ter vários bônus dentro do Clube da Inteligência. As aulas acontecerão semanalmente, toda sexta-feira, às 20 horas, ao vivo, você podendo interagir, perguntar, comentar, e elas permanecem gravadas para os membros do clube. Só vai ter acesso às aulas de sexta-feira quem for membro do clube, tá? Não vai ser como essas lives, essas masterclass. Vai ser conteúdo exclusivo para quem é membro do clube. Vai ter curso gratuito liberado para quem é membro do clube. Uma vez por mês eu vou liberar acesso gratuito a algum curso para quem estiver lá. Só R$14,90. Ó, se você perder essa, eu desisto de você. Se você perder essa oportunidade, nem fala mais comigo. Olha só, brincadeiras à parte, se você quiser ser membro do Clube Fé e Inteligência, é só entrar em contato lá no WhatsApp do Instituto. Aproveita, quem quer entrar na psicoteologia de 1.680 por R$700 só, 3 vagas, corre e já manda mensagem agora. Os demais, 960 enquanto durarem as vagas. A gente começa essa turma agora em abril. Eu acho que tem pouca vaga, né? 3 vagas só, dos R$700, e na outra condição acho que tem mais 12 vagas, só mais 12 vagas, tá? Só mais 12 vagas para começar, depois só no ano que vem para você entrar nesse curso. No Brasil, dificilmente você vai encontrar uma formação em psicoteologia. São pouquíssimos cursos. Hoje o Instituto Clave é um dos únicos. Só o Instituto Clave e mais 2 outras escolas no Brasil oferecem essa formação. No nível que nós oferecemos aqui, é só a gente mesmo. Esse nível de conhecimento, a gente tem outros cursos aí, mas são muito balelinha. Aqui você aprende com profundidade. Beleza? Algum comentário, alguma pergunta? Eu.